Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre os possíveis enquadramentos de câmera na linguagem audiovisual. Enquadramento é a maneira como os elementos visuais são organizados em uma cena. É ele que define o que o espectador vai ver na tela, seja ela uma tela de computador, de TV, de cinema ou do smartphone. Podemos dizer que o enquadramento depende de 3 elementos. 1. O plano de visão. 2. A altura do ângulo. E 3. O lado da filmagem. O plano de visão é a distância entre a câmera e a cena filmada. Ele pode ser aberto, médio e fechado. O plano aberto é aquele em que a distância entre a câmera e a cena filmada é grande. Também são chamados de long shot e são utilizados para mostrar o ambiente em que a cena acontece. O plano aberto também pode ser dividido em plano geral, que é aquele que a figura humana aparece bem ao fundo e o que ganha destaque é o ambiente. Por isso é usado para cenas externas ou de espaços interiores bem amplos. O plano de conjunto é quando a distância já é um pouco menor, sendo possível reconhecer os personagens e perceber a interação que acontece entre eles, mas ainda permitindo observar o ambiente em que estão. No plano médio, os personagens ganham mais destaque na cena. Eles podem ser classificados em plano americano, que mostra os personagens do joelho para cima, ou plano médio, que mostra os personagens da cintura para cima. Já os planos fechados são aqueles em que a câmera está tão próxima que é possível observar os detalhes do rosto do personagem. Podem ser classificados como primeiro plano, ou close-up, que mostra o personagem do tórax para cima, ou primeiríssimo plano, que mostra um detalhe do rosto do personagem. A altura do ângulo é determinada pela angulação formada entre o chão e a reta que se forma entre a câmera e o objeto filmado. Os ângulos podem ser classificados em normal, quando a câmera é colocada na mesma altura dos olhos de quem está sendo filmado, ponglé, quando a câmera está mais alta do que quem está sendo filmado, ou contra-ponglé, quando a câmera está mais baixa do que quem está sendo filmado. O enquadramento também pode variar de acordo com o lado da filmagem ou o lado do ângulo. Existe também o ângulo chamado de zenital, em que a cena é filmada de cima, em um ângulo de 90 graus com o chão. Já o ângulo contra-zenital é a cena filmada de um ângulo oposto ao zenital, de baixo. O enquadramento também pode variar de acordo com o lado da filmagem ou o lado do ângulo. Assim, podemos ter uma filmagem frontal, quando é feita totalmente de frente para quem está sendo filmado, dorsal, quando quem aparece na cena está de costas, e lateral, quando as pessoas são filmadas de lado. Além de escolher o posicionamento da câmera para filmar, também pode ser considerado o tipo de movimentação que será feito com esse equipamento, caso a opção não seja manter a câmera fixa. Alguns dos movimentos possíveis são o traveling, em que a câmera se desloca linearmente sem mudar a distância entre a câmera e o que está sendo filmado. Panorâmico, em que a câmera gira em torno dela mesma, filmando tudo que está ao seu redor, dando uma volta de 360 graus. E o zoom, em que a câmera ou o sistema de lentes se aproxima do que está sendo filmado, fechando a cena. Quando você for criar seus conteúdos audiovisuais, procure variar esses elementos de enquadramento e movimento, além de cuidar da boa iluminação das cenas. Bom trabalho!